Venham os casais aqui diante do altar, por gentileza. Se aproxima aqui do altar os casais. Eu quero falar uma coisa para você. Eu quero que você entenda. Não complique as coisas. As coisas que são simples. Salomão, em toda a sua sabedoria, aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29, ele diz assim: tudo que aprendi se resume a isto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. A primeira coisa que você precisa aprender é não complicar o que Deus simplificou. É não complicar aquilo que Deus simplificou. A maioria das brigas entre os casais se dão por coisas pequenas. É a toalha molhada em cima da cama, é o sapato que está fora do lugar, é o atraso do marido ou da esposa. São coisas pequenas, coisas simples, mas que com a valorização se torna um problema muito complicado. Porque as pessoas têm essa facilidade de potencializar, de dar forças a problemas pequenos. E eles se tornam problemas maiores amanhã. Então não dificulte as coisas para você. A vida a dois já não é fácil. É uma batalha, são pessoas diferentes, culturas diferentes, pessoas que possuem criação diferentes. Nós estamos falando de pessoas que foram formadas, receberam uma formação diferente. Já não é fácil a adaptação, já não é fácil a vida a dois. Só que quando você começa a dificultar, a complicar aquilo que é simples, isso se torna mais difícil. Porque existem problemas, existem situações que poderiam simplesmente terem sido resolvidos. Era só você ignorar, era só você, de repente, não fazer questão daquilo, porque a maioria briga por coisas pequenas, coisas que não têm impacto, coisas que poderiam simplesmente ser ignoradas. Tem pessoas que fazem questão de uma agulha, fazem questão de coisas pequenas. E na maioria das vezes elas se posicionam quando não deveriam se posicionar, e quando elas deveriam se posicionar, elas não se posicionam. Há pessoas, por exemplo, que não se posicionam diante de uma traição, que não se posicionam diante de maus tratos, de humilhações. Elas não tomam posição diante dessas situações e deveriam tomar posições. Só que quando são coisas pequenas, situações que poderiam ser descartadas, elas se posicionam e fazem uma tempestade em copo d'água diante de uma situação que não vai modificar, melhorar nada no relacionamento. Fazem questão de coisas pequenas. E você precisa ter sabedoria para não complicar as coisas. Numa certa ocasião, Jesus estava andando com os discípulos. Eles fizeram uma pergunta tão embaraçosa quando se depararam com um cego. Está lá no livro de João, no capítulo 9, no versículo 1, que diz assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Quer dizer, eles complicaram uma situação por conta dos porquês.
E muitas vezes os seus porquês complicam a situação ainda mais. E Jesus simplificou dizendo: não, não. Ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus, e o curou. Mas eles queriam arrumar uma justificativa para aquela cegueira, porque a religiosidade complica as coisas. Talvez a sua religiosidade é o que está complicando o seu relacionamento. Muitas vezes você tem uma fé que o teu marido, tua esposa não tem. Você, por exemplo, se casou com uma pessoa que não é cristã, que não tem os mesmos valores e princípios que os teus. E na maioria das vezes, vocês acabam brigando justamente por conta disso, porque há uma discordância. Muitas vezes, a linha de raciocínio, de pensamento, por conta da fé, não é a mesma, mas você precisa aprender a lidar com essa situação, com muita sabedoria, buscando a direção de Deus para trazer uma simplicidade e não complicar as coisas mais do que elas já são complicadas. O segundo ponto é que você precisa resolver as situações que têm um potencial para se tornar um problema grande amanhã. Que a primeira coisa é não complicar o que Deus simplificou. A segunda é você resolver as coisas que na sua cabeça talvez seja simples, mas aquilo tem um potencial para se tornar um problemão amanhã. Por exemplo, se você tolera os maus tratos, se você tolera as humilhações, você não se posiciona, isso amanhã pode se tornar um problema sério. Porque hoje o que começa com uma agressão verbal, com maus tratos, com humilhações, amanhã pode se tornar uma agressão física. Quantas pessoas toleraram coisas que não deveriam tolerar? Pessoas que toleravam no passado o seu cônjuge ficar de conversa, de intimidade com outras mulheres, mulheres com outros homens, com intimidade. E hoje ela vive uma situação muito complicada no relacionamento, porque ela não se posicionou no início. Ela deixou a coisa correr solta. E hoje o marido atrai. Hoje o marido se envolve com outras mulheres. A mulher se envolve com outras pessoas. Mas no início, quando ele deveria se posicionar, dizendo: olha, não é legal. Porque entenda, o início do relacionamento, ele é importantíssimo para alinhamento, para você alinhar as questões, aquilo que você valoriza, aquilo que você preza, aquilo que é importante, os valores, os princípios que são importantes. O problema é que a maioria das pessoas, no início do relacionamento, elas querem romantizar tudo, aceitam tudo, dizem gostar de tudo que o outro gosta. E eu sei que isso faz parte da conquista, mas não é justo, não é verdadeiro. Você não expor o que pensa, você não expor aquilo que você acredita. As pessoas vão aceitando tudo, vão achando tudo normal. E quando elas se casam, elas começam ali o relacionamento a dois, elas vão percebendo o quanto isso se torna um problema para o relacionamento. Um relacionamento que antes ficou aberto, à vontade, porque a pessoa não quer perder, ela quer encantar, ela quer agradar, então ela aceita tudo. Só que hoje ela olha e, por conta de não se posicionar, ela vê, ele percebe o quanto isso fez mal para o relacionamento, porque hoje eles vivem um relacionamento sem respeito, um
um relacionamento onde não há satisfação, cada um faz o que quer, cada um vive como quer. É um casamento que não tem compromisso um com o outro. E quando você se casa, você está assumindo uma aliança com a outra pessoa. A sua vida passa a pertencer a outra pessoa e a vida da outra pessoa pertencer a você, não no sentido de controlar, de dominar a vida da outra pessoa, não. Mas você deve dar satisfação. Se eu vou em algum lugar e eu sei que eu vou chegar tarde em casa, eu tenho o dever, o compromisso de avisar a minha esposa. Isso é simplificar as coisas. Dificultá-las é eu não dar satisfação, sabendo que isso pode trazer desconfiança, ciúme. Então eu tenho que simplificar as coisas. Eu devo satisfação a ela, assim como ela a mim. Se eu não quero dar satisfação, se eu não me importo com a opinião da outra pessoa, então eu preciso ficar sozinho. Eu nem devo assumir um relacionamento, porque relacionamento é isso. Relacionamento é vida dois, é compartilhamento, é você participar a outra pessoa das suas decisões, das suas escolhas. Você agora não está mais sozinho, você tem uma outra pessoa que está dentro do barco com você. E esta pessoa precisa estar ciente de para onde você está conduzindo esse barco. Essa pessoa precisa estar com você e participar da sua vida. Por exemplo, há casais que dificultam, que complicam as coisas quando acreditam que não precisam participar o outro de absolutamente nada, que não deve satisfação ao outro de nada. Faz o que querem, vão para onde quer, chegam a hora que quer, tomam a decisão que querem e não participam a outra pessoa, seu cônjuge, com nada que está relacionado à sua vida. E isso é um problema sério. Terceiro ponto, quando buscamos ajuda, nós podemos simplificar as coisas. Quando não buscamos, podemos complicar as coisas. Às vezes, uma orientação, às vezes uma palavra de uma pessoa madura, de uma pessoa que tem condições emocionais, espirituais, uma pessoa que tem bagagem, que tem experiência com relacionamento e uma experiência positiva. Essa pessoa, muitas vezes, ela tem condições, com uma palavra, de simplificar aquilo que você está complicando. Uma palavra. Quantos aqui estão aqui agora e você recebeu uma palavra e descomplicou as coisas para você? Você estava cheio de dúvidas, você estava cheio de medo, cheio de insegurança. Uma palavra, uma direção, mudou tudo. O medo se dissipou, a dúvida foi embora. Então é necessário, muitas vezes, nós buscarmos conselhos com pessoas que têm condições. Agora, é claro, eu devo buscar conselhos com todo mundo? Claro que não. Porque há pessoas que não têm condições de lhe ajudar. Por quê? Porque elas não estão em condições nem de ajudar a si mesma. Imagine que você vai buscar a orientação de uma pessoa ferida emocionalmente. Imagine que você vai buscar uma orientação com uma pessoa que se frustrou na vida amorosa. Uma pessoa que enfrentou uma traição, não se curou ainda. O que você acha que essa pessoa vai dizer? Com que ela vai contribuir? Muitas vezes ela vai passar para você uma visão distorcida, nublada de relacionamento, porque é a visão que ela tem.
é a experiência que ela viveu, é a dor que ela sofreu. Então busque por pessoas que têm condições emocionais, que tenham condições emocionais e espirituais de lhe ajudar. Isso vai descomplicar, tornar simples aquilo que está complicado na sua vida. Não seja orgulhoso. Não tente resolver as coisas do seu jeito. Muitas vezes, se tratando de relacionamento, o ego nos atrapalha. Porque nós não queremos buscar ajuda, nós não queremos expor o nosso problema. E é claro, você não deve expor a sua vida para todo mundo. A sua vida não deve ser um livro aberto, pelo contrário. Você tem que manter a discrição. Roupa suja se lava em casa, problema se resolve em casa. Só que dependendo da situação, uma vez fugindo do seu controle e você não sabendo o que fazer, você deve sim expor essa situação para alguém da sua confiança, um líder espiritual, alguém que te acompanha, alguém que acompanha o casal. Você deve buscar ajuda, porque um conselho, uma direção, uma orientação pode descomplicar as coisas para você. Então não deixe o ego, não deixe o orgulho complicar as coisas. Não complique aquilo que Deus simplificou. Fique em pé, por favor. Nós vamos orar por você. Todos fiquem em pé, por gentileza. Você que está aí atrás, estenda suas mãos aqui para os casais. Você que está aqui com seu marido, com a sua esposa, abrace a sua esposa, abrace o seu marido, vamos orar, vamos falar com Deus.